A viagem foi longa e cansativa. Fui sentado ao lado de Kazuki, mas permaneci em silêncio na maior parte do tempo, trocando apenas algumas palavras com o mesmo, cada vez que ele pedia alguma dica de batalha ou demonstrava-se ansioso e preocupado. Portanto, eu tentava acalmá-lo. Tio Yuki agitava o caminhão inteiro, brincando e fazendo apostas com os outros. Esse era seu maior divertimento. Geralmente, eles apostavam em quem conseguiria derrotar o yokai, como seria a derrota e qualquer outro detalhe banal sobre as batalhas. Como cada um de nós usava suas próprias habilidades, armas e poderes, havia uma infinidade de combinações possíveis para o jogo. A recompensa do vencedor era todo o dinheiro apostado por cada um dos participantes. Não sei se era sorte ou talento, mas meu tio geralmente acertava em suas previsões. Quando chegamos em nosso destino, percebi que Kimura, na realidade, se tratava de uma grande aldeia cujas casas eram feitas de madeira, em sua maioria, e pareciam bem antigas, mas mesmo assim preservavam sua elegância. Aparentemente, ali vivia um povo simplório, que se estagnou no tempo. As ruas estavam praticamente vazias, e as poucas pessoas que encontravam-se fora de suas residências nos olhavam amedrontadas, ao mesmo tempo suplicando por salvação. Seguimos então diretamente ao encontro com a autoridade local. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sou o governador Matsuoka. Muito obrigado por ter vindo de tão longe até aqui para nos ajudar. Nosso serviço militar não deu conta do recado e não sabíamos mais o que fazer para resolver essa situação. Esse monstro vem quase todos os dias aqui, tem nos aterrorizado e ameaçado. Alguém sempre morre, principalmente as crianças. Ele ama devorar as crianças. Várias famílias já foram destruídas. O governador gorducho tagarelava sem parar sobre o terror que a aldeia inteira estava vivendo, emitindo gritos de desespero com sua voz esguaniçada. Todo o falatório fez com que meus vasos sanguíneos do meu cérebro pulsassem e uma leve dor de cabeça tomasse conta de mim. Apenas desejava que ele calasse a boca o mais depressa possível, mas o homem estendeu a conversa por um bom tempo, até o momento que meu pai conseguiu acalmá-lo. Não se preocupe, trataremos de resolver o problema o mais rápido possível, e logo vocês voltarão a ter paz. Temos 1 hora até o início do anoitecer, não é? Como sempre, meu pai tinha jeito com as palavras, e com as pessoas. Ele falava um japonês praticamente perfeito. Quem o visse até pensaria que sua língua é natal, mas nós como Orebos temos nossa própria língua, embora aprendamos japonês desde que nascemos. Ah, sim, claro, muito obrigado. Podem relaxar enquanto isso. Vou mandar os empregados levarem vocês até os aposentos para que descansem um pouco. Dito e feito, um jovem empregado do governador nos acompanhou até uma sala enorme, com poltronas, sofás, camas, televisão e até mesmo uma cozinha. Era como um mini apartamento de luxo, um cenário totalmente oposto ao exterior das casas da aldeia em que estávamos. A todo momento o homem não deixava de fixar os olhos em mim, me incomodava profundamente. Bom, se precisarem de algo, podem me chamar por meio dessa campainha. É só tocar e eu venho, disse ele me entregando um pequeno dispositivo que serviria para chamá-lo, ainda sem desgrudar os olhos de mim, o que tanto olhava afinal. Algum problema comigo, senhor? Perguntei na tentativa de deixar claro o meu descontentamento. Me desculpe. Ele saiu correndo do quarto, fechando a porta de maneira grosseira na minha cara. Ridículo. Fingi que nada aconteceu e me sentei no enorme sofá ao lado de Kazuki. Poxa, Kiki, aonde quer que você vá, sempre acaba chamando a atenção de algum cara, né? Eles ficam sempre apaixonados. Ele me olhou sorrindo como se achasse graça da situação e eu corei. Não de vergonha, mas sim de raiva. Por mais que eu odiasse admitir, isso é verdade. Não que eu me ache realmente bonita, mas todos me dizem que eu sou bem parecida com a minha mãe. E ela era linda. Temos os mesmos olhos verdes claros, mas meu cabelo é mais parecido com o do meu pai. Castanho com um leve tom avermelhado. Claro que sim, Kazuki, meu tio disse meio a gargalhadas. Beleza de família. Lucy era linda, assim como eu. A sua irmã só está fazendo jus à família. Tenho certeza que você também será um galã. Tanto quanto você, tio Yuki, os dois riram juntos. Conforme o tempo foi passando, começamos a nos arrumar para a batalha. Prendi meu cabelo com um lenço cor-de-rosa, como sempre fazia antes das lutas, e preparei minha katana. Entre tantas armas que nós, como Orebos, utilizávamos, eu escolhi lutar com uma espada, pois era simples e fácil de manejá-la, e exige um combate corpo a corpo com o adversário, diferente de um arco e flecha, por exemplo. Meu pai também utiliza a katana como arma principal, e Kazuki uma enorme lança, quase 2 vezes o dobro do seu tamanho, enquanto meu tio faz o uso de 2 facões. Para os demônios mais fracos, o uso dessas armas já resolveu o problema, e caso não resolvesse, apelávamos para nossos poderes. Antes de sairmos, resolvi ir atrás do Kazuki apenas para garantir que ele estava realmente bem, já que muitas vezes ele escondia seus sentimentos só para não me preocupar. Você tá bem, maninho? Está confiante? Sim, obrigado, Kiki. Não precisa ficar se incomodando com isso. Tá bom então. Me abaixei dando um beijo em seu rosto. Kiki, para com isso. Não faz essas coisas na frente dos outros. Eu não gosto. Ele disse vermelho olhando ao redor para verificar se alguém tinha visto e eu não pude evitar de dar risada. Desculpa. Saímos da mansão do governador e armamos uma armadilha para o monstro. 5 de nós estávamos expostos pela cidade fingindo ser aldeões, todos perto da avenida principal, onde havia maior concentração de pessoas e provavelmente ocorreria o ataque. Algumas mulheres corajosas se voluntariaram para servir de isca para o demônio e estavam fazendo parte da encenação, permanecendo vulneráveis no local. Decidi me juntar a elas e fingir que era uma
exploradora, assim caso ele me atacasse, eu acabaria logo com o problema. Os outros do grupo ficaram escondidos em lugares estratégicos esperando pelo ataque do inimigo. Kazuki estava parado em um beco que se conectava à avenida principal da aldeia. Olhei para ele discretamente de modo a não levantar suspeitas. Ele assinou e sorriu, confirmando que estava tudo bem. Olhando para o outro lado, pude ver de longe o meu pai, camuflado em cima de um telhado. Desviei o olhar e continuei agindo normalmente enquanto o céu se tornava gradativamente mais escuro, sinalizando o início da noite. Eu imaginava que seria muito fácil perceber a chegada do yokai, até porque sua energia demoníaca seria inconfundível em meio a tantos humanos, mas me enganei. Simplesmente de forma inesperada, um grito urrante ecoou na cidade, indicando que o demônio já estava entre nós. Mas como isso era possível? Eu não tinha percebido nenhum sinal da presença dele e não notei a sua chegada de forma alguma. Foi como se ele tivesse se materializado aqui do nada. Sem aviso prévio, me virei em direção ao som e vi a agitação repentina das pessoas que ali estavam. O demônio já segurava uma jovem com o braço direito. Ela estava sangrando e inconsciente. Então, sem perder mais tempo, meus companheiros e eu avançamos para cima dele. Golpes simultâneos acertaram o monstro. Entre eles, dei um forte chute em sua cabeça, que fez com que o yokai acabasse largando a garota que havia sido sequestrada. Antes que ela caísse e sofresse um impacto com o chão, consegui segurá-la, verificando que ela estava apenas desmaiada. A deixei com os outros aldeões que assistiam, assustados e o mais distantes possível da batalha. Apesar de parecer uma luta injusta de 10 contra 1, não atacávamos sempre todos de uma vez. Nós, como Orevos, temos uma regra: enquanto um luta com o yokai, os outros não se intrometem, ao menos que seja pedido a sua ajuda, dando passagem para o próximo tentar. Mas nesse caso, atacamos juntos, pois o inimigo já estava com o refém. Enquanto eu salvava a garota, meus companheiros continuaram atacando o demônio. Meu pai utilizou a katana para golpeá-la diversas vezes, mas não houve muito efeito, pois ele parecia ter uma pele muito resistente, ficando apenas com alguns cortes superficiais. O mesmo fizeram os outros com suas armas, mas também não adiantou, até que esse demônio imbecil não era tão medíocre quanto eu pensava, e o armamento comum não resolveria o problema. Teríamos que partir para uma nova estratégia. De maneira sincronizada e um golpe muito bem ensaiado, 6 de meus colegas acorrentaram o yokai, que agora gritava imobilizado, visivelmente irritado. Estava claro que ele tinha bastante força bruta e que essas correntes não se segurariam por muito tempo, então precisávamos agir depressa. Não vamos segurar só com isso, vocês vão pro inferno, ele gritou, forçando o máximo para quebrar as correntes e se livrar da situação. Kazuki, agora! Meu pai exclamou, indicando ao meu irmão que aquele era o momento ideal para testar suas habilidades. Kazuki pareceu um pouco surpreso pela ordem, mas sem hesitar transferiu parte da sua energia espiritual para sua lança, permitindo que seu poder de ataque com ela aumentasse muito. Era o golpe que ele estava treinando há tempos, mas ainda não tinha tido a oportunidade de testar. Kazuki correu na direção do demônio e fincou a lâmina de sua lança o mais fundo possível no peito do yokai, a fim de atingir o seu núcleo. Como ela agora estava dotada de energia espiritual, conseguiu perfurar a pele do monstro com sucesso. Nesse momento, a criatura exclamou de dor e sangue começou a fugir de seu corpo, até que, com o tempo, ele foi deixando de forçar as correntes para tentar escapar, terminando por ficar completamente imóvel. Parecia ter sido o golpe final, e já estávamos comemorando o sucesso da missão, mas nos enganamos e acabamos sendo surpreendidos da pior maneira. Alguns militares e civis da aldeia começaram a lutar entre si, e não demorou muito tempo para que se voltassem contra nós. Mas o que significa isso? Esse povo enlouqueceu? Por que estavam nos atacando? Se estávamos tentando ajudá-los? Os outros aldeões, que pareciam ter permanecido com sanidade, também gritavam tão assustados e surpresos quanto nós. Um militar veio para cima de mim com uma enorme lança parecida com a de Kazuki, porém com uma lâmina bem menor. Consegui defender o golpe com a minha katana e quando olhei em seus olhos pude perceber que algo estava errado. Ele parecia fora de si, como se não estivesse agindo por conta própria. Meus colegas de equipe que estavam segurando o yokai pela corrente também tiveram que soltá-lo para defender a investida dos homens da aldeia. Obviamente estavam sendo controlados, mas por quem? Mal tive tempo de raciocinar sobre o que estava acontecendo quando ouvi uma explosão à esquerda. A casa do governador tinha sido completamente destruída. Eu caí no chão com o impacto e o tremor que a explosão causou. Me levantei, mas aparentemente o bombardeio se iniciou na cidade e várias explosões começaram a ecoar ao meu redor. Os aldeões que pareciam estar agindo normalmente começaram a correr e gritar desesperados. Vários deles foram assassinados e caíram no chão derramando sangue por todos os lados, enquanto aqueles que ainda estavam sendo controlados continuaram nos atacando freneticamente, sem se importar com o que ocorria à sua volta. Obviamente não podíamos machucá-los, porque eles não estavam fazendo por querer. Nós não matávamos humanos, ainda mais sendo humanos inocentes, então apenas tentei desviar de seus ataques e empurrando-os para longe, mas não foi o suficiente, já que eles possuíam não somente lanças, mas também artilharia. Ouvi um disparo e senti uma bala atingir minha perna esquerda de raspão, causando dor suficiente para limitar minha movimentação. Com essa eu não contava, demônios não usavam armas de fogo, então nunca nos preocupamos com itens de defesa para esse tipo de ataque. Como iríamos imaginar que um dia humanos comuns se voltariam contra nós? Eles estão sendo controlados, não é culpa deles, meu pai gritou. Já percebi, mas por quem? Tio Yuki retrucou incrédulo pela situação. Em meio às explosões, gritos e disparos, parei para raciocinar
imaginar por um segundo. Quem estava controlando os humanos? Eu olhei a bagunça em minha volta, buscando uma resposta, e quando me dei conta, aquele demônio acorrentado havia sumido. Como assim? Kazuki havia matado ele, não? Aonde aquele demônio foi parar? Gritei pro meu pai enquanto lutava com um dos militares. Foi como se a ficha tivesse caído na mente de todos os meus companheiros, e juntos ficamos confusos por instantes tentando entender o que diabos estava acontecendo. O que será que está acontecendo na aldeia Kimura? Porque os moradores e militares estão atacando o clã Komorebi. Aonde foi parar o demônio que Kazuki derrotou? Algo terrível está prestes a acontecer. Fiquem ligados no próximo capítulo de Yu Yu Hakusho, a Saga dos Deuses. E lembrando, galera, que essa história foi escrita pela fã brasileira Ocarina, e o link para a história original da autora estará na descrição deste vídeo. E pessoal, compartilhe este vídeo com seus amigos que são fãs de Yu Yu Hakusho e que sempre quiseram saber como seria a continuação de Yu Yu Hakusho. Obrigado por assistir o vídeo até o final, valeu e falou! Não conheci o outro mundo por querer.